sabia que Iemanjá venceu uma guerra sem derramar uma gota de sangue? Eu também não sabia. Então, por isso, eu decidi trazer esse tanque para vocês. Oi, tudo bem? Vim aqui te trazer um super segredo, não espalha, hein? A partir de agora, todo último sábado, às 18 horas, vai acontecer uma super live aqui no canal Brilho de Oxum, onde durante a live eu vou sortear 4 sessões de terapia totalmente gratuita. Então pense só, teremos 4 pessoas que vão ganhar uma sessão de terapia. Pode ser a leitura de cartas, leitura da borra do café, a harmonização vibracional para realinhar todos os chakras, ou a terapia espiritualizada, né, voltada a sessões de psicanálise e também ao nosso lado espiritual. E sabe como que você pode participar? Muito fácil, basta você se inscrever no canal e participar da live. Por quê? Quem estiver participando da live e for inscrito do canal vai concorrer a esse sorteio. E após o sorteio, é só entrar em contato comigo através do meu Instagram Vó Benta, que lá a gente vai organizar tudo para você ter direito ao seu presente. Maravilhoso, né? Então você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve urgentemente e ativa o sininho para não esquecer, porque o sininho vai te mandar notificação. Bom, recado dado, então eu espero que você aproveite o vídeo aqui do canal. Boa sorte e que Mamãe Oxum abençoe você. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse Itã que eu tô tão intrigada, que é o Itã onde Iemanjá consegue acabar com uma guerra sem derramar uma gota de sangue. Quando eu falo que as orixás da água são foda, eu não tô brincando. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever, para você acompanhar essa série aqui no canal do Brilho de Oxum, né, onde a gente está recapitulando os Itãs. Então eu trago para vocês primeiro sobre a orixá, ou o orixá, né? E depois o Itã. E aí eu trago alguns Itãs e quando terminar essa série eu vou trazer mais Itãs. Mas por enquanto vamos falar poucos Itãs, porque vocês precisam ter uma base, né, de cada um. E aí eu quero trazer um pouquinho mais rápido, eu tô muito ansiosa para terminar essa série. Comenta aqui embaixo se vocês também estão ansiosos. Bom, então vamos lá, né? Para começar, eu quero dizer para vocês que esse Itã, ele tem como principal instrumento o abebé. Para quem não sabe, o abebé é aquele icônico espelho de Iemanjá, aquele espelho cheio de conchas, a coisa mais linda. Meu sonho é ter um, só que de Oxum no caso, né? E o contrário do que vocês pensam, o espelho, o abebé, ele não serve apenas para a orixá se olhar no espelho. Já falei para vocês lá no Itã de Oxum que o abebé é para poder enxergar o que vem nas costas. Então, o abebé de Iemanjá, ele claramente é para ser usado em estratégias de guerra. Muita gente pensa que é só pra vaidade, né? Comenta aqui embaixo se você não achava que era só pra vaidade. Tenho certeza que achava. Tudo bem, não vou julgar, porque todo mundo costuma ter essa impressão, né? Espelho, vaidade e tal. Mas não. Esse material é uma arma de poder absoluto, de inteligência, sem comparação. Tá, mas o que o abebé tem a ver com o Itã? Vamos lá que vocês vão entender. Bom, diz a lenda que Iemanjá era casada e vivia um casamento muito infeliz.
E ela passava por muitos maus tratos, desrespeitos por parte do seu marido. Então ela já estava muito cansada de toda aquela opressão e ela decidiu resgatar a sua dignidade. Então, Iemanjá tomou uma decisão muito firme. Ela abandonou o palácio e resolveu voltar para o seu verdadeiro lar. O seu marido, consumido de uma raiva, de um orgulho ferido e uma insatisfação tremenda, ele não aceitou a partida. Então, sabendo que Iemanjá havia partido sozinha, ele pegou e criou uma estratégia, porque ele falou assim, ó, ela não levou nenhum guarda, nem um exército, nem nada. Então quem que vai proteger ela no caminho? Então ele decidiu declarar uma grande guerra com a nossa mãezinha Iemanjá. Sem hesitar, o rei reuniu suas tropas mais violentas e as enviou em marcha, com a ordem de capturar Iemanjá e trazê-la de volta. Só que esse rei não contava com uma coisa. Não demorou muito até os ventos comunicarem Iemanjá sobre o perigo que ia se aproximar. Então, ela sabia que as tropas do rei eram muito grandes, numerosas e eram brutas de certa forma. E como eles estavam muito armados, poderiam sim destruir qualquer coisa que passasse pelo caminho. Sozinha, na praia, ela começou a matutar, porque ela olhou para todos os lados, contemplou a imensidão do mar e pensou, o que eu vou fazer? Eu tenho que arquitetar um plano. Iemanjá não tinha soldados, mas ela possuía uma inteligência fora do comum. E aí ela criou uma estratégia brilhante. E quando eu digo brilhante, é brilhante mesmo. Ela se utilizou dos domínios que ela tinha sobre as emoções humanas e capturou a essência dela. Então, em vez de Iemanjá erguer muralhas, pegar armas e gerar o caos e a destruição, ela decidiu usar um grande desconhecido. Naquela época, os espelhos, eles eram artefatos muito raros. Eles eram muito misteriosos e quase ninguém conhecia um espelho, Quase ninguém sabia o que era um espelho. Então, com paciência e precisão, ela espalhou por todos os lugares um monte de espelho, de tamanho diferente, de forma diferente, espelhos de ângulos diferentes, alguns longos, outros curtos, todos à beira-mar. Quando os inimigos finalmente despontaram lá no horizonte, prontos para ataque, eles encontraram uma cena extremamente inusitada. Lá estava Iemanjá, toda imponente, altiva, parada, com uma espada empunhada na sua mão e segurando firme essa espada como uma guerreira mesmo. Ela não demonstrava medo, não demonstrava preocupação, ela estava toda majestosa, com o teu próprio poder. À medida que os soldados marchavam em direção a ela, com o propósito de capturar nossa querida Iemanjá, eles se depararam por algo extraordinário. Eles olharam para frente e eles não estavam vendo só ela. Eles estavam vendo uma mulher forte, não uma mulher indefesa, uma mulher forte, e atrás dela, muitos soldados. Soldados de tipos diferentes, distorcidos, ampliados. Na realidade, esses soldados misteriosos eram seus próprios reflexos no espelho. Só que os soldados não entenderam que era um espelho. Então esses guerreiros que nunca haviam visto a própria imagem, eles se assustaram profundamente. Eles não perceberam que era eles. E aí, diante deles, tinham
seres com armaduras pesadas, expressões de raiva, de fúria, rostos totalmente transfigurados de ódio. Os soldados que estavam vindo em direção a ela se assustaram, ficaram apavorados e correram, porque eles acreditavam que Iemanjá estava cheio de soldados. Ao retornar, desesperados e assustados, eles chegaram para o rei e contaram para o rei que o medo deles sobre Iemanjá era gigantesco, porque ela não estava sozinha, porque ela tinha um grande exército, que a nossa rainha do mar tinha se aliado a algum exército diferente, porque eram terríveis, eram impiedosos, eram assustadores e estavam lá na praia. O rei, assustado, deixou ela pra lá. E foi assim que a nossa querida Iemanjá venceu uma guerra. Foi assim que nossa querida Iemanjá conseguiu se livrar de um casamento, sem derramar uma gota de sangue, completamente sozinha e com uma grande astúcia. Com a batalha ganha, ela guardou a sua espada e dançou à beira do mar, exibindo a sua beleza maravilhosa e a sua inteligência soberana. Ela havia derrotado um exército sem precisar derramar uma gota de sangue. Eu acho isso muito lindo. O fato de uma pessoa usar da sua sabedoria sem precisar criar caos é algo magnífico. Eu já admiro muito a minha mãezinha Iemanjá por ela ter essa sabedoria. E aí vem os ensinamentos, né? O ensinamento que eu mais gostei é justamente esse. O ensinamento sobre o ato de saber usar a tua sabedoria, a tua estratégia. Quando a gente fala de guerra, a gente sempre pensa em guerra física, em batalha. Mas Iemanjá, ela usou de uma guerra psicológica. Ou seja, ela nos ensina que a vitória é muito mais valiosa quando não exige derramar sangue, quando não exige confronto direto. Quando é que a gente vai precisar de um confronto direto? Quando a gente estiver frente a frente de uma pessoa de mente fria, calculista, estrategista, uma pessoa que não está nem aí para nada. Mas o correto é usar da sua inteligência e sabedoria para neutralizar a ameaça. E quando a gente fala em neutralizar, é no sentido de finalizar, encerrar. Porque o objetivo, de fato, não é a guerra. O objetivo, de fato, é a paz. E, infelizmente, às vezes a gente passa por momentos de guerra. Mas isso não significa que a gente tem que, de fato, guerrear. O objetivo da guerra não é, de fato, a guerra. Porque, na verdade, o que a gente precisa é aprender a ser mais diplomata. É aprender a usar da nossa inteligência e maturidade emocional para contornar as situações. Iemanjá poderia muito bem ter procurado aliados e viraria uma guerra mesmo. Mas ela usou da sua estratégia para se proteger e não para prejudicar. Ela poderia ter criado uma estratégia. Ela poderia ter usado uma estratégia para prejudicar, mas não. Então esse é o primeiro ensinamento que eu queria trazer aqui para vocês. Outra lição que eu achei fantástica é sobre a questão do espelho. A gente costuma observar que em momentos de conflitos, a outra pessoa, ela tende a nos atacar muito, né? E ao invés de Iemanjá atacar o outro, ela apenas virou o espelho, ou seja, ela mostrou a face da pessoa. E a pessoa, ao se ver, ao enxergar o monstro que ele mesmo estava se tornando, ele se assustou. Então essa lição, ela nos mostra que, às vezes, a gente deve retirar o foco da guerra e externar o que está dentro do outro para ele mesmo. Para que ele possa ver com os próprios olhos o que ele está fazendo. Quem ele está sendo nesse momento.
Quantas vezes no nosso dia a dia a gente tá convivendo com pessoas conflituosas que ficam nos agredindo, nos perseguindo, nos apontando o dedo. Isso no trabalho é algo muito comum. Só que a gente tem que entender que isso não é sobre a gente, isso é sobre o outro. Essa ideia do espelho, ele está mostrando que o outro está se vendo. Quando o outro percebe quem ele é de verdade, ele entende que ele está externalizando o problema dele em você. Por isso que quando a gente decide não revidar na mesma moeda, não gerar nenhuma violência, mas só refletir mesmo qual que é a natureza dessa pessoa, desse agressor, ele se perde dentro dele. Porque ele fala, pera, isso sou eu? Que às vezes ele não tem o conhecimento de que ele é um agressor. Às vezes o agressor não percebe. Porque ele está tão ferido e machucado que para ele aquilo é normal. E isso faz com que o tal do inimigo acabe se perdendo na própria imagem e recuando de medo, de tristeza, das suas próprias limitações. Essa explicação sobre o espelho nos faz refletir quantas vezes, né, a gente passa por coisas na nossa vida e a gente acaba sofrendo porque o outro não quer se tratar. E é por isso que eu sempre oriento que a gente trate dentro de nós. Porque, ok, o problema é do outro, mas e como eu estou reagindo sobre isso? Se o problema é do outro e você está se sentindo incomodado, é porque você também tem uma ferida aberta que tem que trabalhar. Eu queria trazer essa observação porque eu achei que ficou um pouco ambíguo no Itam. Iemanjá com certeza é uma mulher muito poderosa e com certeza ela tem uma autoestima super alta, tanto que ela nem se deixou levar. Mas a gente sabe que no dia a dia não é bem assim, né? Tem outra reflexão que eu retirei desse Itam, é que assim, a gente percebe que a Iemanjá, em nenhum momento ela pediu ajuda, em nenhum momento ela buscou por aprovação, ela apenas seguiu quem ela é. Ela apenas confiou nela mesma, nas suas capacidades. Ela simplesmente utilizou dos recursos que ela tinha para se defender. E essa atitude representa o estado de espírito que a gente tem dentro de si. Mostra que se a gente sabe ou não controlar o nosso próprio emocional. Mostra que Iemanjá, naquele momento, ela sabia perfeitamente quem ela era e as suas capacidades. E tanto que ela conseguiu se desvincular do rei e se defender lá na praia. Eu também tirei uma conclusão sobre uma coisa que achei bem interessante. Se vocês prestarem bem atenção, no final do Itam, Iemanjá, ela aproveita que todo mundo foi embora e começa a comemorar, dançando. E essa celebração com o jeitinho dela, né, com a sua vaidade, com a sua doçura, nos mostra que mesmo a gente passando por esses momentos difíceis, a gente não deve perder a nossa essência. Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis e acaba entrando num estado assim de rancor, de raiva, de tristeza. E Iemanjá, ela nos mostra que, apesar de uma guerra brutal, ela deixou o seu jeitinho intacto, permaneceu majestosa. E assim, esse ensinamento ele é muito claro, né? Nunca permita que a maldade alheia obrigue você a abandonar a sua própria natureza, a sua própria paz interior. E é por isso que eu quero deixar uma mensagem final bem importante para vocês, tá? A mensagem é a seguinte: assim como o Abebé foi um instrumento de estratégia, eu
falo para vocês usarem o ABB na vida de vocês, para que vocês não gastem energia lutando em batalhas desnecessárias. Prefiram a astúcia, o silêncio, do que a própria força bruta. Deixe que a vida reflita a verdade, como se a vida fosse o próprio ABB. Porque as coisas, elas sempre são reveladas. A mentira, ela não dura por muito tempo, ela não se sustenta. E quando fazem a maldade ela sempre encontra um fim. Ela sempre retorna à sua origem. Sem que você precise ser um instrumento de destruição. Mantenha a sua dignidade, o seu brilho intacto. Não importa o tamanho da ameaça que apareça. Você precisa demonstrar ao mundo que a paz é muito maior do que mantenha a sua integridade, o seu brilho próprio. Não importa o tamanho da tua ameaça. Você tem que demonstrar para o mundo que a paz é muito maior, muito mais importante. Você tem que mostrar que a sua resistência, que a sua inteligência, ela é a tua maior forma de poder. A guerra, a destruição, ela sempre volta com guerra e destruição. O universo, ele não é um elástico? Tudo que eu faço volta para mim? Se eu procuro paz, o outro até pode gerar guerra e caos. Mas o outro que vai receber a guerra e caos de volta. Agora se eu devolvo com paz, a paz vai voltar para mim. E isso é uma coisa muito, muito real. A verdade, ela tarda, mas ela não falha. A justiça sempre acontece. Talvez não no nosso mundo dos homens, mas no mundo espiritual, a justiça sempre acontece. Por isso que desde que eu me ingressei na Umbanda e que eu entendi o que é Umbanda, eu entendi que a gente deve sim usar a astúcia e o bem, a paz, ela sempre deve prevalecer. Mesmo que às vezes a gente tenha que se calar diante de situações que não são legais. Mesmo que às vezes a gente tenha que passar por rasteiras, por inconveniências. Mesmo às vezes a gente sendo um instrumento de manipulação, né? O outro nos usa para usar outra pessoa. No fim, tudo se diz respeito a quem praticou o ato da maldade. Você não precisa ser o instrumento da maldade. Você pode ser o ABB. Vamos ser o ABB comigo. Eu tô praticando isso há muitos anos. Muita gente que entrou na minha vida, eu mostrei o ABB e a pessoa foi embora. E você? Você quer também utilizar o ABB como instrumento? Ou você quer continuar com a sua vida de caos? Vou deixar isso para vocês pensarem com calma. Não quero assustar vocês, mas às vezes é preciso, né? Falar sobre isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se você quer caos, guerra ou se você quer ser o ABB, tá bom? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E aguardem, que eu ainda estou vendo se eu vou trazer mais um Itã de Iemanjá ou se eu vou trazer o próximo orixá, tá certo? Um beijo, até o próximo vídeo. Ei, você mesmo, quando é que você vai sair do seu casulo? Quando é que você vai sair do casulo e vai virar uma grande borboleta? Tem muita gente por aí que ainda está vivendo dentro do casulo, esperando que um dia, quem sabe, as coisas deem certo. Só que quando a gente fica vivendo no nosso casulo, no nosso conforto,
a gente passa a achar que as nossas dores são dores normais, porque a gente se acostuma com essas dores. E aí fica olhando o tempo passar, vendo as outras pessoas realizarem os seus sonhos, e você fica aí parado, desperdiçando seus dons, seus talentos, tudo porque não tem coragem ou não tem o direcionamento necessário para começar a viver o teu sonho. Quando é que você vai levantar a bunda da cadeira, criar coragem e ir atrás? Tudo bem, eu entendo que às vezes você não tem muito bem o direcionamento, ou quem sabe, não sabe por onde começar. E é por isso que eu criei meu projeto, que é o projeto da cura da criança interior. Porque a gente sabe que muitas das vezes o problema vem lá na infância, por conta de maneiras que a gente recebeu certos ensinamentos, certas lições. A gente sabe que a culpa não é dos nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Mas agora está na hora de você crescer e ressignificar. A gente precisa começar a olhar os nossos problemas por outro ângulo. A gente precisa começar a reprogramar o nosso cérebro. E esse é o meu trabalho na terapia de mentoria. A gente consegue identificar o que é que no teu passado você plantou que hoje você está colhendo. E como mudar isso? Como ressignificar? Como transformar? Qual direção devemos seguir? Para que dessa maneira você possa finalmente encontrar aquilo que você veio fazer nessa vida. Para que você possa ter bom convívio com a sua família, para que você possa sentir prazer do seu trabalho, para que você possa sentir prazer de estar aqui na natureza, olhar as plantas, sentir o ar, estar com os animais. Às vezes a gente esquece que essa vida, ela tem prazo de validade. Não a alma, mas o corpo.